O início do dia na prisão, o café da manhã dos prisioneiros. Tudo começava com um simples toque de campainha que ecoava pelos corredores da prisão, despertando os detentos para um novo dia. Na prisão, a rotina matinal é rigorosa e implacável. O café da manhã não é apenas uma refeição, mas um verdadeiro ritual que marca o início da vida cotidiana deles. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, aqui não há nenhum luxo matinal. Quando a porta da cela se abre, cada detento recebe uma porção padrão do café da manhã em uma bandeja. Normalmente é mingau de aveia feito com água, sem açúcar, sem manteiga, apenas um pouco de sal para dar sabor. Vale ressaltar que a aveia desempenha um papel significativo na dieta, pois é barata, sustenta bem e é adequada para manter a energia ao longo do dia. Às vezes o cardápio inclui simples pãezinhos sem açúcar feitos de pão ou pedaços de torrada. É uma comida bastante comum, mas nessas condições até mesmo a simples casca de pão ganha um novo significado. Raramente, mas às vezes podem adicionar um pouco de geleia ou manteiga à aveia, mas isso nem sempre está disponível. Os detentos que possuem um pouco mais de recursos financeiros em suas contas podem diversificar a alimentação comprando conservas de frutas e vegetais na loja da prisão. E para aqueles que não podem adquirir produtos adicionais, restam apenas momentos ocasionais de bondade por parte dos colegas de cela ou acasos nas trocas diárias, nas quais os detentos frequentemente se envolvem. Para a maioria, o café da manhã, embora tão limitado, torna-se uma espécie de pilar previsível em sua vida irregular. É com ele que começa a vida na prisão a cada dia, lembrando aos detentos que, por mais escassa e monótona que seja a comida, o dia precisa ser vivido. Esse ritual, embora simples, ressalta a importância do alimento e a dependência interna dele para manter a estabilidade nas duras condições da prisão. O que é o pilaf de prisão? Quando ouvimos falar de pilaf, imaginamos sabores intensos, especiarias aromáticas e ingredientes coloridos. No entanto, dentro dos muros da prisão, a receita tradicional desse prato tão querido assume uma forma completamente nova. O pilaf de prisão é uma verdadeira demonstração de inventividade. Em condições onde os recursos são extremamente limitados, os detentos encontram maneiras de transformar os ingredientes mais simples em algo que lembra o aconchego do lar. Esquecendo o açafrão e os pedaços magros de carne, eles recorrem a conservas. Macarrão instantâneo e carne enlatada magra que conseguem obter nas lojas da prisão ou trocando com outros presos. Para preparar o pilaf de prisão, o principal ingrediente necessário é a criatividade. No lugar do querido zira e do espinheiro, entram pedaços de cebola e cenoura desidratadas, e como base utiliza-se macarrão instantâneo, ou até mesmo pedaços de pão, uma base que é cuidadosamente embebida e temperada com caldo de carne enlatada. Tudo isso é preparado em fogareiros improvisados de prisão, em canecas de metal adaptadas para aquecer alimentos. É justamente graças a essa adaptação e ao desejo de manter uma sensação de normalidade em um ambiente hostil que esse pilaf despretensioso se tornou um dos pratos mais populares entre os detentos. Preparar pilaf é mais do que apenas o ato de cozinhar. É um processo que pode unir um pequeno grupo, ajudar a manter o moral e lembrar da vida além dos muros. O toque final adicionar ao pilaf improvisado temperos disponíveis ou legumes enlatados transforma uma refeição simples em um momento de prazer e vitória sobre as circunstâncias. No final, o pilaf de prisão simboliza criatividade inesperada e resiliência, a capacidade de criar algo significativo a partir dos ingredientes mais simples disponíveis. Ingredientes incomuns na cozinha da prisão. Ao mergulharmos nos segredos da cozinha prisional, nos deparamos com descobertas surpreendentes que nos fazem repensar nossas ideias sobre as preferências culinárias atrás das grades. A primeira coisa que vem à mente é que na cozinha da prisão não há croissants nem ostras. Mas, na verdade, muitos de seus pratos são surpreendentemente originais graças ao uso dos ingredientes mais simples e acessíveis. Sem acesso a peixes de água doce ou frutas exóticas, os detentos encontram maneiras de preparar pratos saborosos com as coisas mais comuns. Frequentemente, pacotes de macarrão instantâneo são estocados em pilhas, podendo ser consumidos sozinhos ou usados como base para receitas mais elaboradas. Feijão ou ervilha enlatados comuns podem se transformar em uma sopa ou ensopado substancioso, enquanto legumes secos acrescentam aroma a cada obra-prima comestível. À primeira vista, farinha comum ou arroz podem não parecer nada de especial, mas nas mãos habilidosas dos detentos, eles se tornam a base para palitos de pão, pães achatados e até sobremesas improvisadas. Misturas secas para purê também são utilizadas e, com criatividade, podem servir para engrossar pratos ou criar esculturas de massa que lembram pratos famosos. Um dos principais segredos do sucesso da culinária prisional é a capacidade de fazer algo a partir do nada. Por exemplo, sementes de girassol ou amendoim podem servir de base para uma manteiga de amendoim, simplesmente trituradas com um pouco de óleo vegetal e sal. Até mesmo sachês de açúcar ou sal, que nem sempre estão disponíveis,
podem ser trocados ou emprestados em troca de outros recursos. Muito provavelmente é justamente graças à sua inventividade e adaptação às condições que cada detento transforma a cozinha da prisão em um laboratório de sabores experimentais. Acompanhamentos feitos de conservas, criados para noites coletivas, alimentos desidratados e até doces que revelam um potencial criativo, vão quebrar os estereótipos sobre a comida insossa das prisões. Assim, cada prato é um desafio às circunstâncias, demonstrando como é possível encontrar harmonia e equilíbrio de sabores mesmo nas condições mais adversas. O papel das trocas e do escambo na alimentação dos detentos? Quando se trata de manter uma dieta um pouco mais variada dentro dos muros da prisão, o cardápio oficial está longe de ser a última palavra. É justamente aqui, nos intermináveis corredores e celas, que floresce a cultura das trocas, onde cada armário, cada compartimento de armazenamento se transforma em um verdadeiro mercado. Os detentos aprenderam a utilizar ao máximo os recursos disponíveis e a tirar proveito deles. Assim como em qualquer economia tribal, o escambo serve não apenas como um instrumento de sobrevivência, mas também como um tipo de cimento social, fortalecendo os laços entre aqueles que estão atrás das grades. À primeira vista, pode parecer difícil criar algo significativo a partir de coisas comuns, mas os presos aprenderam a fazer, a trocar produtos simples dessa forma, tornando a alimentação mais rica e variada. Um dia típico pode começar com uma negociação, onde um pacote de macarrão instantâneo pode ser trocado por feijão enlatado. No momento em que alguém encontra uma lata de conserva que não consome, ele a entrega a outro em troca de preciosos gramas de café, que é valorizado como moeda. Produtos básicos como açúcar, sal ou óleo vegetal podem adquirir um significado especial, determinando o sabor dos pratos e o status social dentro do mundo fechado dos presos. Também desempenha um papel importante na alimentação o fato de que um alimento desnecessário para um pode ser uma iguaria para outro. Pedaços de pão restantes podem se tornar uma raridade se forem preparados de uma maneira especial. No ambiente prisional, essas trocas tornam possível preparar não apenas pratos padrão, mas também verdadeiras obras-primas gastronômicas, bastante notáveis pelos padrões da prisão. Os métodos de suborno e obtenção de favores alimentares determinam as relações de amizade e criam uma comunidade baseada na decência, mesmo que atrás das grades. Os detentos tornam-se cozinheiros não por vontade própria, mas por necessidade, combinando ingredientes com habilidade e mantendo um verdadeiro senso de ajuda mútua, onde cada item encontra seu lugar. Isso não é apenas comida, são estratégias de sobrevivência e um importante mecanismo de proteção contra a dura realidade. Assim, o escambo na prisão não diz respeito apenas ao abastecimento de alimentos, mas é uma conversa sobre relações humanas, ajuda mútua e a habilidade de buscar e encontrar uma saída para qualquer situação, não importa o quão difícil e limitada ela seja. Restaurantes secretos nas prisões. A percepção comum sobre a vida na prisão muitas vezes não passa pela cabeça que por trás das grossas paredes podem surgir verdadeiros oásis culinários. No entanto, para aqueles que buscam conforto e variedade em um ambiente tão severo, surgem os chamados restaurantes secretos das prisões, um fenômeno que pode surpreender até mesmo os mais experientes na cultura carcerária. Esses estabelecimentos peculiares não são organizados em salões luxuosos com toalhas brancas, mas sim em cantos estreitos e discretos das celas ou em áreas fechadas de convivência. Aqui, em velhas mesas de madeira ou diretamente no chão, os detentos organizam verdadeiros jantares gastronômicos. O cardápio desses restaurantes é composto pelos alimentos mais simples, obtidos por meio de trocas, compras em cantinas da prisão e muita criatividade. Os segredos das iguarias culinárias são mantidos em segredo dos guardas, e conseguir um lugar em um desses restaurantes é uma espécie de privilégio que precisa ser conquistado. Ao fundo, ouve-se o farfalhar de papéis, enquanto listas secretas de ingredientes são passadas de mão em mão, podendo incluir simples conservas, sopas gordurosas de feijão ou até mesmo sobremesas feitas à mão com mistura láctea e pãezinhos doces. E embora tudo isso pareça uma piada à primeira vista, para muitos presos essas noites culinárias se tornam um elemento importante para manter o equilíbrio psicológico. É uma oportunidade de, por um instante, se distrair da escuridão ao redor e, ao saborear pratos simples, lembrar do mundo além das grades. As interações na cozinha da prisão se transformam em verdadeiros experimentos culinários, onde, apesar da escassez de ingredientes, nasce algo que lembra o aconchego do lar. Entre as tradições mais importantes do restaurante está a degustação dos pratos. Os detentos encontram tempo para, de maneira amigável, discutir as qualidades de sabor das iguarias preparadas, incentivar os talentos dos cozinheiros improvisados e encontrar sua parcela de conforto nas duras realidades. Cada noite à mesa é um testemunho vívido da resiliência e vivacidade do espírito das pessoas condenadas a circunstâncias de vida difíceis. Os restaurantes secretos das prisões tornam-se um exemplo vivo da engenhosidade humana e da arte impossível de sobreviver através da comida.
Os banquetes festivos são dias especiais na cozinha da prisão? Em meio à rotina cinzenta e monótona da prisão, momentos especiais como feriados adquirem um valor especial para os detentos. Esses dias tornam-se não apenas uma oportunidade de se distrair temporariamente da rotina, mas também uma chance de agradar a si mesmo e aos companheiros com algo diferente do cardápio cotidiano. Os banquetes festivos na prisão são o resultado de semanas e às vezes até meses de preparação, o que por si só já é uma importante atividade social. Os detentos coletam e trocam alimentos com antecedência para, no dia da celebração, terem a oportunidade de preparar algo especial. Frequentemente, é justamente nesses dias que se pode ver nas mesas improvisadas produtos que em tempos normais são extremamente raros. Nas refeições festivas, o destaque costuma ser dado a todo tipo de saladas, preparadas com vegetais enlatados e alimentos de longa duração. Essas saladas muitas vezes são temperadas não com molhos tradicionais, mas com ingredientes improvisados, para dar a elas um sabor caseiro. Uma receita simples se torna especial graças ao trabalho coletivo, compartilhado e cuidadoso e à alegria oculta do preparo conjunto. Os pratos de carne nessas celebrações geralmente consistem em carne enlatada ou conservas de peixe, que são habilmente temperadas e assadas. Às vezes, é possível preparar pratos mais elaborados com produtos comprados com especial cuidado nas lojas da prisão. O orgulho de qualquer celebração é a confeitaria doces feitos à mão com farinha desnatada ou leite em pó, decorados com geleia ou substituto de cobertura. Qualquer variedade na mesa festiva é valorizada, resultado da inclinação para experimentos e do profundo entendimento de gastronomia entre os detentos. As lembranças das festas e tradições em casa inspiram cada um a tentar criar, em condições tão limitadas, seu pequeno milagre. Muitos chefes renomados poderiam invejar uma improvisação tão rápida e concisa. Os detentos, privados de contato com o mundo exterior, não apenas aproveitam esses momentos, mas também trocam histórias, fortalecem o espírito e demonstram incríveis habilidades de adaptação e apoio mútuo. Os banquetes organizados em homenagem a eventos importantes ou feriados lembram-lhes a importância do mundo interior e das conexões humanas, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. É justamente graças a esses pequenos momentos, irradiando o calor humano, que os detentos encontram forças para continuar lutando, apoiando uns aos outros nos atos mais importantes de suas vidas. As festas comemorativas tornam-se um lembrete de que, mesmo na prisão, ainda há espaço e tempo para a união e alegria genuína compartilhada com seus companheiros. Métodos de sobrevivência. A comida como chave para o sucesso. Dentro das duras paredes da prisão, a comida se torna mais do que apenas um elemento para saciar a fome. Ela se transforma em um instrumento de sobrevivência estrategicamente importante, desempenhando um papel simples, mas central na manutenção não apenas do estado físico, mas também do estado psicoemocional dos detentos. Em condições de isolamento apertado, estresse e privações com as quais os detentos lidam diariamente, a comida adquire um significado multidimensional. Não se trata apenas de um conjunto de calorias ou nutrientes, mas sim de uma âncora a qual se prende algo maior do que os próprios alimentos. É uma lembrança do lar, um consolo e um motivo para socializar. Os detentos, com recursos limitados, são obrigados a buscar abordagens criativas para pratos simples, transformando as refeições diárias em um ritual do qual depende seu equilíbrio emocional. Como resultado, a comida se torna uma espécie de equivalente ao controle sobre a própria existência em condições onde muito é determinado por regras externas. A capacidade de se alimentar corretamente nessas condições torna-se uma verdadeira chave para o sucesso. Isso significa não apenas fornecer ao corpo as vitaminas e minerais necessários, mas também saber ouvir as próprias necessidades em condições onde as possibilidades são bastante limitadas. Para muitos que estão atrás das grades, criar uma dieta equilibrada é uma combinação entre o uso dos alimentos disponíveis e a busca constante por oportunidades de troca com os companheiros de cela. Para alguns, preparar comida seguindo uma receita própria que lembra os almoços em família torna-se não apenas um hábito, mas uma terapia emocional. No processo de preparo, a comida perde o status de uma ação rotineira e se transforma em uma espécie de meditação, permitindo mergulhar em si mesmo e esquecer o ambiente ao redor, mesmo que por um curto período. No entanto, o componente-chave dessa alimentação é a interação. Preparar e compartilhar refeições juntos une os detentos, fortalecendo a comunicação entre eles e criando uma rede de apoio e, na medida do possível, de segurança. Nessas condições, até mesmo a comida mais simples cumpre o papel de cola social, sustentando o ânimo e fortalecendo os relacionamentos. Discutir sabores, maneiras de aprimorar os pratos e criar juntos transforma a comida em uma parte indispensável da experiência na prisão, mas ao mesmo tempo em uma oportunidade de encontrar significado e alívio emocional.
Assim, mesmo nas condições da vida prisional, a comida torna-se uma espécie de instrumento-chave, garantindo não apenas a sobrevivência física, mas também o bem-estar psicológico tão necessário para enfrentar o impacto opressor do ambiente ao redor. Cada refeição é um passo rumo à sobrevivência e uma base para a continuação da vida em um espaço